E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wilson e se você está vendo esse vídeo significa que essa live já aconteceu, tá certo? Essa live são os melhores momentos de um evento que nós realizamos todas as quintas-feiras dentro do nosso grupo do Facebook. E para você participar da próxima é muito fácil. Nós temos um programa chamado Aprenda a Desenhar, que é um programa de desenho totalmente gratuito, onde rolam aulas às segundas-feiras. E nas quintas eu reúno a galera para a gente poder discutir a aula que aconteceu naquela semana, tá certo? Então, para você participar, basta se cadastrar no link que está aqui embaixo do programa Aprenda a Desenhar, tá certo? E com isso você vai passar então a receber as aulas e participar das lives nas quintas-feiras. Então, beleza? Vamos para a live? Bom, galera, se vocês estão olhando aí o mesmo que eu, então vocês devem estar de olho aí no meu Photoshop, tá? Esse desenho aqui é de um colega nosso aí, da nossa comunidade, o Paulo, né? O Paulo que fez essa bela obra de arte e eu acabei, como se diz, reinterpretando o seu trabalho, né? Fiz uma releitura aí, tá? Desse desenho, ainda não acabei, eu estava mexendo ainda ontem nele, né? Então, tem ainda bastante detalhes, como vocês podem ver aí, que ainda faltam ser terminados, tá? Muito bem. Vamos aos recadinhos, tá? Os recadinhos de hoje. E daí nós vamos iniciar o nosso assunto da aula. Tudo bem? Muito bem. Primeiro recadinho. Com relação, por exemplo, a galera que está entrando aqui nova, está recente aqui na nossa comunidade e no nosso grupo do WhatsApp, tá? Deixa eu explicar para vocês alguns detalhes, que tem uma turma já perguntando, né? Os desenhos de vocês, coloquem aqui no Facebook, por favor. Coloque aqui no Facebook, fica mais fácil para eu acompanhar e dar feedback, tá legal? Com relação a conhecer vocês, eu ia adorar, quero te fazer esse convite para você que está aí, que entrou nessas últimas semanas, para que você faça uma postagem com alguns desenhos que você tem e fala um pouco a teu respeito. Diz quem você é, onde você mora, quanto tempo você desenha, né? Eu estou ansioso para conhecê-lo também. Então, já tem uma galera que já fez isso. Façam isso no Facebook também, tá bom? Com relação ao WhatsApp, a gente tem um grupo lá no WhatsApp. É a molecadinha mais jovem, né? A galerinha mais nova aí, com menos de 18 anos, tá todo mundo lá, entendeu? É bacana até frisar que esse público aí que tá lá separadinho, né? Geralmente a galera que estão desenhando sempre, eles fazem desafios. Eu acho sensacional aquele grupo, tá? Quem quiser participar está convidado, não importa a idade, tá bom? Basta você saber que ali a galera conversa bastante, tá? Esse lance de mandar figurinha, tava essa discussão agora esse dia, manda figurinha, não manda figurinha? Pode mandar figurinha, só não mandem muita, galera. Tem um grupo que nós fizemos só para bate-papo, né? Então quem quiser colocar muita figurinha aí, não tem problema, basta pedir qual que é o grupo do bate-papo, que daí a galera entra lá e todo mundo pode se divertir, falar à vontade, colocar figurinha à vontade, podem só falar usando figurinha. Eu mesmo faço isso. Tá? De vez em quando a galera começa um bate-papo lá, até eu vou lá para me divertir e roubar um monte de figurinha bacana que vocês colocam lá também. Tá certo? Então assim, o grupo do WhatsApp é um grupo para direcionar mais para perguntas, né? Muitas perguntas, às vezes, são pertinentes ao grupo. Algumas perguntas podem ser mais individuais e vocês podem me chamar no meu WhatsApp. Podem me chamar no privado que eu respondo todo mundo também, tá legal? E quando é feedback, tipo, eu trouxe aqui alguns feedbacks que são lá do WhatsApp. Eles são muito complicados, às vezes, de eu achar esses feedbacks de vocês, porque a galera vai colocando conteúdo e fica lá pra cima, eu tenho que ficar procurando, né? Então, eu vou pedir para vocês, ou mandem no meu privado, ou coloquem aqui no Facebook também. Então, vocês estão vendo que o Facebook é um espaço onde a gente concentra mais informações, assim, vamos dizer, né? Quiserem divulgar desenhos, que eu olhe e dê feedbacks, é aqui no Facebook. Enfim, tá? Existem os desafios que a galera lá do WhatsApp faz. Eu acho maravilhoso. Levi, parabéns, Levi, você por essa iniciativa, tá? Agradeçam a ele aí, o cara que deu essa ideia genial, tá certo? Lá na comunidade, então toda semana tem um desafio. Eu acho muito maravilhoso. A galera manda no meu e-mail. Essas são as regras do desafio. Tem que mandar no meu e-mail apenas o desafio, tá? Mandem no meu e-mail. Que daí eu pego toda segunda, terça-feira e coloco aqui no Facebook para a galera poder votar. Tá legal? Acho que o tema dessa semana é extraterrestres, né? Tá aí em votação, né? Então, um tema bem bacana aí também. Então, galera,
esse conteúdo apenas, que é lá do desafio do grupo do WhatsApp, que vocês mandam no meu e-mail, tá legal? As atividades que eu passo toda semana também tem, vocês devem mandar aqui no Facebook. Então, tudo que vocês vão fazendo de tarefinha que eu coloco para vocês, coloquem aqui também que eu consigo olhar e dar feedbacks também, tá certo? Outra coisa, acho que eu já falei isso no vídeo dessa semana, né? Falei sim, já divulguei para vocês. Então é oficial, tá legal? Dia 20 vocês vão ter acesso a uma plataforma, tá bom? Então, o que vai acontecer? A nossa aula da semana que vem, que vai ser dia 13, vai ser a última aula, não a última, mas é a última dessa temporada, vai encerrar a nossa temporada a respeito do Aprenda a Desenhar, essa primeira temporada, tá? Porque na outra segunda, no dia 20, vocês vão ter acesso a um sistema, tá legal? Eu vou mandar o link no e-mail de vocês, quem tiver interesse vai se cadastrar lá, tá certo? Eu tenho muitos curiosos, assim, eu acho maravilhoso isso, tá? A galera entra em peso assim, no Aprenda a Desenhar, mas tem muito curioso, tá legal? E uma das iniciativas para esse sistema, que eu criei um sistema, o sistema já existe, eu disponibilizei esse sistema para vocês, é justamente para selecionar essa galera aí. Eu quero separar os curiosos dos comprometidos. Você que está aí do outro lado, que está comprometido, que realmente vai querer aprender, tá certo? Eu vou ficar maravilhado que você vai estar podendo se cadastrar lá. E essa é a minha atenção para você vai ser um pouco maior ainda, né? Eu já tento dar o máximo de atenção para todo mundo aí, mas eu quero realmente nessa plataforma dar uma atenção, porque vai ter algumas regrinhas lá dentro também. Vocês vão entender quando vocês entrarem lá, certo? Provavelmente eu vou estar divulgando um pouco antes também para vocês, mas ainda é tudo coisa que está sendo desenvolvido para que isso tudo venha funcionar. E daí vocês vão ter acesso a aulas, tá? São aulas de desenho que vão ficar lá gravadas, vocês vão poder assistir, tá? Mais de uma vez e quando vocês quiserem. São aulas de fato, diferente dessa primeira temporada do Aprenda a Desenhar. Nessa primeira temporada eram aulas avulsas, né? E como tem uma galera de tudo quanto é nível, essas últimas semanas, por exemplo, a gente tem pego bastante conteúdo aí avançado. Bastante, vamos dizer assim, naquela minha metáfora da bicicleta, bastante peça profissional, né? Essa semana, por exemplo, a gente estava falando de mãos e pés, né? Então, assim, na semana passada foi gestual, que é praticamente um estudo de desenho, né? E agora na próxima semana vai ser anatomia. Nós vamos falar de anatomia também. Então, galera, são alguns conteúdos que eu trouxe para essa primeira temporada, que são conteúdos assim bem avançados até. Tem avançado, tem intermediário, tem iniciante. Então a gente é uma onda, né? Essa primeira temporada foi bem legal. Achei muito bacana agora olhando para trás, né, e vendo todos aqueles vídeos que foram feitos ao longo dessas 12 semanas, né? Ficou, acho, maravilhoso, cara. Dá um curso, se você pega todos eles e coloca na ordem que eles deveriam ser corretamente, fica sensacional. Achei maravilhoso a estrutura desse conteúdo, tá? Que tem aí. No entanto, galera, vocês agora vão estar com uma ferramenta novinha aí no dia 20. Essa aqui é a grande X da questão, o grande recado, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguns recadinhos, tá? No final dessa live, eu vou abrir, como sempre, né, para vocês fazerem perguntas, tá? E eu trouxe aqui alguns desenhos, né? Que nem eu falei lá, que eu tive que dar uma minerada lá, procurar, né, lá em cima, rolei lá para cima no WhatsApp para achar, porque eu tinha prometido para a galera que eu ia fazer, então estou aqui cumprindo a minha promessa, né? E aí eu trouxe aqui alguns estudos já, né? Teve bastante coisinha que eu vi a galera pedindo, não consegui achar todos, tá? É por isso que eu falei, coloca aqui no Facebook ou manda no meu privado, eu consigo dar uma atenção maior para vocês desse jeito, tá bom? E nesse caso aqui, eu trouxe os que eu me lembro, tá? Talvez se eu não lembrei de você, me perdoa, tá? Pede para mim de novo, eu vou trazer de volta aqui na semana que vem, tá certo? As lives, essas aulas ao vivo de quinta-feira não vão deixar de existir, vão existir sempre, tá certo? Estarei aqui todas as quintas-feiras à noite com você, tá bom? Não sei se a gente vai continuar aqui no Facebook ainda, se a gente vai para o YouTube, isso ainda está sendo decidido, mas isso quem vai dizer para mim são vocês, tá? Vou fazer uma enquete uma hora dessa para descobrir isso aí. Então vou pedir para vocês ficarem de olho no e-mail de vocês, tá bom? Eu acredito que já deu aí nossos 10 minutinhos, só recado, né? Mandei um monte de recado para vocês, tá? Qualquer coisa, reassistam novamente para relembrar algum recado que você não tenha talvez entendido. Assiste de novo esse pedacinho
para você poder lembrar, tá bom? Vamos para a aula de hoje? Muito bem, galera, vocês sabem que tá aí, nessa semana nós estamos falando sobre mãos e pés, né? Não sei se você já assistiu a aula dessa semana, tem a galera que gosta de maratonar no final de semana, não tem problema, tá certo? As atividades vocês podem estar me entregando também. Tem muita gente que não está entregando atividade, tá legal? Um monte de gente. Então assim, galera, se vocês estão com atividade acumulada, não tem problema acumular atividade. Mas o ideal é que vocês me entreguem essas atividades, tá? Que eu quero poder estar olhando todas elas, tá bom? Muito bem. Eu trouxe aqui duas situações para a gente conversar nessa aula agora, tá? Justamente para ajudar vocês a estudar melhor. O meu objetivo é ajudar você a organizar o seu estudo. Essa que é a ideia dessa aula de hoje aqui, que nós vamos falar de mãos e pés, né? Mas, tecnicamente, eu quero dar aquela mãozinha. Olha que piada ruim, né? Quero dar aquela mãozinha para vocês. Desculpa, foi mal. Perdão. Foi sem querer, eu não faço isso. É o seguinte, eu sou péssimo contador de piadas. Mas o fato é o seguinte, galera. O que acontece? Teve muitas pessoas fazendo perguntas sobre estudo, como é que eu organizo meus estudos. E tem muita gente que está aí, está começando a desenhar. Tem gente que não está nem no nível de iniciante, está no zero, totalmente zero. Tá certo? E não tem problema. Vocês que estão aí nessa situação aí, não há problema algum. Essa aula vai ajudar bastante, eu tenho certeza, a que vocês possam organizar melhor o seu estudo, tá certo? E para que nós possamos começar a organizar melhor esse estudo, a palavra de hoje é uma só, né? Vai ser o seguinte, deixa eu pegar aqui. Vamos ver se vai escrever, eu não quero falar, eu quero escrever. Mas tá difícil aqui. Ixi, Maria. Será que meu Photoshop travou? Eu acabei de abrir um programa muito pesado ali, galera. Meu Deus. Eu achei que não ia abrir a live hoje por causa desse programa, né? Que é o ZBrush, né? Sem querer eu abri o ZBrush. Mas não deu para mim digitar, eu vou escrever na mão mesmo. Vamos nessa. A palavra de hoje é essa daqui, ó. Será que vai caber aqui? Intenção. Intenção. Essa é a palavra que vocês têm que ter na mente de vocês quando vocês vão fazer qualquer desenho. Não só para estudar, mas qualquer desenho que você vai fazer, a palavra que tem que aparecer na tua cabeça é a palavra intenção. E, bom, eu já falei muitas vezes o que é intenção. A intenção é o teu desejo, né? Que é a tua vontade, do que você quer. Aonde você quer chegar? Né? Essa é a grande pergunta, né? Aonde você quer chegar? E, no caso, o que vai te levar, a tua tocha, que vai levar você nesse caminho escuro, ela vai estar escrito intenção, tá certo? Essa vai ser a luz do seu caminho, tá bom? Por que, galera, eu tô falando isso? Não sei se vocês já ouviram falar disso aí para desenhar, que para desenhar tem que ter uma intenção, para desenhar tem que ter um propósito, para desenhar tem que saber onde você quer chegar. Não sei se você já ouviu, né? Deixa eu ver se a galera aqui já ouviu falar dessa palavra, né? Falem aí, se vocês já ouviram, podem comentar, eu vou estar lendo aqui, ó. Galera, um abraço para todo mundo que está aqui. Show de bola. Que legal. Muito bem, galera. Então, assim, a palavra intenção, ela tá, como eu disse, é a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai fazer qualquer desenho, né? E eu trouxe aqui dois estudos diferentes sobre o mesmo assunto e cada um deles havia uma intenção diferente. Tá certo? Como a gente está falando de estudar aqui, né? Então nós vamos ver aqui o seguinte, olha só. Ei, galera, com preguiça de ver a aula, hein? Que coisa feia. Olha aí, Lucas. Ó, essas aulas, galera, são aulas grandes, tá? São aulas pesadas, eu diria assim. É conteúdo mesmo batido ali para vocês com força. Então, eu aconselho vocês assistirem por partes, tá? Peguem uma parte, assistam, tentem fazer o que eu estou falando, vão de novo e vão fazendo ela devagarzinho, porque senão vocês vão acumular para maratonar no domingo, né? É o que vai acontecer com vocês, tá? Mas vamos nessa, olha só. O que eu estava dizendo antes? Eu separei então dois estudos diferentes do mesmo assunto, que é mãos, tá? Vamos falar de mãos hoje. Que eu tenho esses dois estudos que eu fiz, são estudos meus que eu fiz há algum tempo atrás, e eu vou trazer eles para vocês aqui entenderem como é que eu fiz esses estudos.
e qual era a intenção por trás deles, tá? Vamos nessa, vamos começar aqui pelo primeiro, aqui. Eu até separei as camadas por cores, para vocês entenderem. Eu sempre desenhei à mão, faz mais de 20 anos já que comecei a desenhar à mão no papel. E agora, alguns anos para cá, eu tenho desenhado bastante usando isso aqui, ó, usando esse instrumento na minha mesa. Então aqui vocês não conseguem ver, mas eu tenho uma mesa que é como se fosse uma prancheta, é um display, tá? Quem conhece display interativo sabe. Então é como se eu estivesse desenhando no papel, é a mesma coisa, tá, pessoal? No entanto, como eu tenho esse cara aqui junto, o teclado, a interação ela é um pouco diferente da interação no papel, sabe? É um pouquinho diferente. Então, essa forma digamos, de operar essas ferramentas, elas acabam sendo diferentes das formas de operar uma ferramenta no lápis e papel. No entanto, a sensação é igual. Depois que você pega o jeito e aprende os comandos, é que nem você está desenhando no papel usando lápis e borracha, tá? Eu sempre não canso de falar isso para vocês, porque tem muita gente que às vezes não tem esse equipamento. E não faz diferença nenhuma. Vocês podem desenhar usando aqui, ó, lápis de cor, nos papéis, ó. Tá? Esses estudos que eu vou fazer aqui, vocês vão ver, eles poderiam ser feitos no papel sulfite, usando aqui os lápis de cor colorido. Inclusive eu comprei esses lápis, quem sabe da história desses lápis aqui, ó, sabe que eu comprei para isso, para desenhar nos papéis aí, ó, fazer meus caderninhos de sketches, de estudo, tá? Então, olha só, eu vou mostrar aqui uma primeira imagem para vocês. Esses estudos aqui, eu tenho dois, ó, vou até mostrar aqui, eu tenho dois, tenho esse outro também, ó. Olha só, tenho esse daqui e tenho esse, então são dois estudos diferentes. Nesse aqui que vocês estão vendo, havia uma intenção. Qual era a intenção desse estudo, galera? A intenção era observar a foto e copiá-la. Que aqui seria uma cópia, por ser uma mão, uma fotografia real, é uma cópia, não uma reprodução. Então, e fazer uma cópia dessa mão. Aqui no caso, eu fiz já usando, no caso, os fundamentos de observação, tá? A minha intenção era fazer uma cópia, e essa cópia, ela tinha que ter o máximo de realismo que eu conseguisse. Essa era a minha intenção, tá? Por quê? Porque eu queria fazer isso. Eu faço sempre esses estudos, tá, pessoal? Estou sempre fazendo. Não é porque eu já tenho 20 anos nas costas de desenhando que eu estudei isso aqui uma vez na vida e não vou estudar mais. Não, tem que estar sempre. É cíclico, sabe? Vocês têm aí uma rotina de estudo, chegou lá no final, vocês voltam, tá? E vocês continuam sempre fazendo, tá? Quem tem o estudo bem organizado aí, ó, parabéns pro André, inclusive, não sei se você tá aí, André. O André é meu aluno, tá? Do Zero Super Desenhista. Ele mandou pra mim esses dias, cara, uma tabela, um cronograma da semana de organização de estudo que eu falei, cara, eu não sei nem o que falar pra você de tão maravilhoso isso aí que você tá me mostrando. Ele tem tudo organizado, galera, por dia. Hoje eu vou estudar tal coisa, amanhã eu vou estudar não sei o que, depois de amanhã eu vou estudar outro assunto, e por aí vai. Todo dia tem um assunto diferente para estudar. E toda semana aquilo vai virando um ciclo, né? E esse ciclo de estudo é fundamental. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse trabalho aqui? Eu estou estudando a minha observação. E qual que é a minha intenção? A minha intenção é fazer uma cópia, porque é uma fotografia, uma cópia, e essa cópia eu tenho que subir o morro do realismo. Eu tenho que subir o mais alto que eu puder. Eu tenho que fazer suar. Tem que suar de gastar energia para tentar chegar ao máximo do realismo, ao máximo da fidelidade daquilo que eu estou observando. Essa era a minha intenção. Simples assim, tá certo? E daí eu fiz vários estudos, eu não fiz só um, eu fiz vários, eu fiz mais de um. Eu falo isso para vocês. Não estudem, vou desenhar a mão, desenha só uma. Não, desenha várias mãos e pode ser a mão de vocês. Essa mãozinha aqui, ó, fofinha aqui é minha mão, tá? Então olha só, eu tenho vários estudos. Então vocês podem ver aqui que eu usei o quê? Eu usei os fundamentos que vocês já sabem. Eu usei aqui a linha central, ó. Deixa eu habilitar essa camada aqui, ó. Agora eu criei uma palavra ali, deixa eu criar uma nova. Deixa eu mudar de cor aqui, vou colocar verde, vou trocar esse pincel. Vou pegar o meu pincel. Esse pincel aqui tem o meu nome, foi o que fiz. Ó, então vocês estão vendo aqui que eu usei aqui a linha central, em formato de X. Eu fiz as marcações das proporções, ó. Fiz todas as marcações de proporção. E eu repliquei aqui também, ó. Eu fiz maior. Na linha maior eu fiz aqui a mesma coisa, ó. Fiz a linha central em X.
as linhas principais, né? Eu fiz aqui também as mesmas marcações daqui, eu calculei a proporção maior no meu desenho embaixo. E foi isso, tá, galera? E daí? Feito isso, o que acontece? Eu cheguei ao resultado, vamos nessa. O resultado final desse estudo foi essa mão aqui, ó. Né? Olha só. E detalhe, né? A minha intenção nesse estudo não era sombrear, não era dar nenhum acabamento de cor, nada disso. Era fazer um delineado, fazer o traço da mão, representar a mão através de linhas e ranchuras, tá bom? Então, o acabamento que eu dei foi um acabamento apenas de linha, de traço, ok? Por isso que ela ficou desse jeitinho aqui, ó. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês olharem mais de pertinho. Então, olha só, esse tipo de acabamento de linha, ele tem bastante expressão linear, que é uma coisa que eu acho isso tem no curso, mas nunca falei para vocês. O acabamento do traço de linha, existem várias formas de você dar o acabamento. Tá? Esse daqui, por exemplo, eu uso bastante a expressão linear. Então, a expressão linear é essa variação do traço. Não é aquela linha que nem você pega esses desenhos de animação que a galera gosta, do Naruto, enfim, qualquer animação, a galera usa uma linha que ela é toda por igual. Né? Deixa eu fazer aqui rapidinho. É uma linha onde o traço ele é totalmente igual, ele não tem variação. E aqui no caso, ele tem variação, então é como se ele tivesse uma hora mais fino, outra hora mais grosso. Então ele tem variações. Ou se eu fosse começar ali reto, ó, eu ia começar mais grosso e afinando. Ó. Então assim, essa variação de traço é a expressão linear. Então vocês podem ver em vários lugares que tem esses acabamentos, né? Então aqui o traço ele vai todo por igual, aí eu tenho uma ranchura que eu traço por aqui. Então é uma coisa bem, assim, tentando imitar o realismo, mas usando só linhas, tá? Isso que é legal. Então esse é um exercício, essa era a minha intenção de acabamento, tá? Isso fica claro aí para vocês que são curiosos, talvez, e não me perguntaram, né? Mas enfim. Um outro trabalho que eu fiz, olha só, foi essa mão aqui, ó. Essa outra mão, a palma da mão daí, mesma coisa. Fiz ali as linhas, olha só. Olha só as marcações que eu usei de observação, que eu deixei gravado aqui para que depois eu pudesse mostrar em aula, né? Geralmente elas não ficam rabiscadas assim e nem assim, mas eu fiz de propósito, ok? E aqui eu tenho todas as marcações que as marcações que tem aqui em cima, de proporção, estão todas aqui, galera. E daí depois eu só vim e dei o acabamento. Opa, deu o acabamento aqui, olha só. Então tá aí a minha mão, aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Inclusive até, olha só que legal, aqui tem umas texturas na minha pele aqui, ó, na palma da mão. Tentei imitar essas texturas aqui também, usando risquinhos, olha só como é que ficou. Entendeu? Então assim, é interessante falar que esse acabamento que eu fiz aqui, por mais que eu tô subindo o morro do realismo, o acabamento eu tomei liberdade. Eu não fiquei seguindo ali certinho quantos pontinhos tinha na minha mão. Eu fiz uma simplificação, tá certo? Acontece bastante aqui nos meus acabamentos, que é a minha forma de interpretar o que eu estou vendo, através de linhas. Então, por mais que eu esteja querendo subir o morro do realismo o mais alto possível, chegou aquele momento em que eu, na verdade, quis tomar liberdade, tá? Não quis seguir tão minuciosamente, né? Não era aqueles retratos hiperrealistas assim, né? Então eu sabia que eu não queria chegar nesse topo, eu queria fazer algo diferente com acabamento de linhas, tá? Se alguém não entendeu, pergunta aí que eu vou estar de olho aqui, galera. Quem pegou os recados pela metade, assiste de novo, tá, galera? Tô observando aqui. E aí, André? O assunto de hoje é estudos de desenho, tá? Nós estamos basicamente falando isso. E um dos grandes segredos é intenção, beleza? Muito bem, galera. Vamos continuar aqui que hoje eu estou só mostrando coisas aqui para vocês que eu quero mostrar os estudos que eu fiz a respeito do tema dessa semana, que é mãos e pés, tá? Uma outra mão, olha só, fiz uma outra foto da minha mão também. Olha só, uma pose que eu tinha dificuldade. Eu sempre tenho dificuldade com dedos quando estão dobrados nessa posição. Assim, qualquer dedo dobrado é difícil de fazer. Então eu faço fotos nas poses que eu tenho dificuldade. E vou lá desenhar, né? E olha só que interessante. Fiz aqui a mesma coisa. Olha como eu usei bem poucas linhas aqui, tá vendo? Ó? E as mesmas linhas que estão aqui, eu trouxe para cá. Tá legal? Que são as linhas que vocês já conhecem, são dos fundamentos de desenho, tá? Aqui eu usei a linha central de novo, né? E eu usei também as marcações de proporção, tá legal?
e o resto foi observando e construindo os traços, tá bom? Aí é o uso de linha, de ponto, enfim, outros conhecimentos que vocês veem em fundamentos também de desenho, tá? A gente vai falar isso nas respostas, eu vou me aprofundar mais nisso aí, tá? Muito bem. Olha o resultado final desse trabalho. Olha só, essa mão e o resultado final. Ó, percebam como aqui de novo tinha aquela textura da minha mão. Olha como ela é diferente um pouquinho. Olha só como é que eu fiz. Usando linhas. Essa liberdade criativa que você tem de tomar, de fazer é muito importante, tá? De você entender como ela funciona e você mesmo começar a criar os seus traços, né? É muito bacana isso, porque é nessas horas que você, sem pensar e sem propósito, sem intenção nessa hora, você está fazendo porque você tem uma intenção de fazer um delineado e de tomar liberdade criativa. Só que você mal sabe, você está criando o seu estilo, né? Seu estilo está nascendo. Tá? O seu estilo de desenho está nascendo nesse momento. Então, é nessas brincadeiras de estudos aqui que vocês desenvolvem a sua expressão no traço, né? O traço começa a ganhar a tua cara. Isso é muito legal. Quando você começa então a perceber isso, é mais legal ainda, tá? Muito bem. Vamos para o próximo, olha só. Aqui uma mãozinha fechada, né? Olha só, um punho fechado, né? Mesma coisa. Olha como esse daqui eu usei um X, que é a linha, as linhas principais, em formato de X, e as marcações de proporção. Fiz poucas marcações de proporção, foram suficientes para que eu pudesse estar desenhando essa mão aqui. Olha que legal, tá certo? Essa aqui tem bem menos complexidade, né? Convenhamos. Ela é bem mais simples aí. Ó, uma grande atenção vou chamar para vocês aqui, ó. Tem muita gente que me pergunta isso também. Porque uma coisa é você ver, é você saber que tem uma linha aqui, ó. Quer ver? Você sabe que aqui tem uma linha. Deixa eu ver se vai riscar. Tá meio. Ah, não, peraí. É isso aqui mesmo. Tá, garoto, tá no lugar errado. Pronto, ó. Uma coisa é você saber que aqui tem uma linha, ó. Você consegue ver. Ó, aqui vocês conseguem ver a linha, o contorno, né? Vocês conseguem ver. Até aqui vocês conseguem. Ah, aqui também eu vejo uma linha, né? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, que é o seguinte: como é que eu faço para ver as linhas do nariz, por exemplo? Ou como é que eu faço para ver as linhas da mão quando a mão não está assim, ó? Ou não está forçando a sombra, né? A luz e sombra não é tão forte, né? Olha aqui para vocês entenderem onde elas aparecem. Tudo se trata de luz e sombra, né? E nesse caso aqui vocês podem interpretar esses volumes aqui, ó. Ó, esses volumes que estão aqui é os volumes que vocês vão interpretar. Por exemplo, aqui quase não tem, ó. Mas se vocês olharem, aqui é mais claro, aqui é mais escuro. E aqui é um pouco mais escuro ainda. Então vocês podem, por exemplo, fazer ranchuras, ó. Linhas, tá? Linhas que imitam a sombra, ó. Por exemplo, vocês podem fazer linhas desse tipo que vão dar essa mesma impressão, né? De volume também, tá legal? Quando no caso aqui o acabamento é só de linha, olha só, eu marquei só com uma linha assim, tá vendo? Ó, fiz a marcação de uma forma muito simples, tá vendo? Muita gente me pergunta isso e a forma de vocês verem esses detalhes é simplesmente olhando a variação da cor da pele, a cor, no caso aqui da pele, né? Olhando a variação das tonalidades ali, vocês começam a ver os claros e os escuros e vocês começam a interpretar aquelas, eles fazem formas. Se você olhar a sombra, né? Até acho que é uma pergunta do Lucas fez para mim ali, o Lucas Isidoro, com relação a sombreamento, né? Então, o segredo é você começar a entender os claros e os escuros. Por mais que seja colorido a foto, existe a tonalidade da pele mais clara e a tonalidade da pele mais escura. Você tem que aprender a desenhar ela. Você começa a desenhar ela, tá certo? Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá, Lucas? Com mais calma aí, beleza? Vamos nessa. Continuando aqui, então. Ah, tá. O resultado final, né, galera? Eu não mostrei pra vocês, mas ó, como é que ficou a mão? Lembra que eu falei que tinha umas ranchuras aqui, ó? Olha como é que eu interpretei ela. Tá vendo? Essas sombrinhas aqui da pele, ó. Fiz risquinhos, olha só. Fiz alguns risquinhos para marcar esse volume aqui, ó. Né? Olha só. Opa. E é isso aí.
essa última mão aqui é a última. Essa é a última mão e daí nós vamos para outro tipo de intenção, tá? Essa intenção, galera, só para refazer de novo o contexto, eu queria fazer uma cópia. Por que cópia? Porque é uma foto, tá? Se fosse um desenho, seria uma reprodução. Então é uma cópia porque é uma foto real. Eu queria fazer uma cópia e nessa cópia eu queria subir o morro do realismo. Eu queria atingir o máximo de realismo para fazer o desenho, tá? O esboço, as medidas, as proporções tinham que ser o mais reais possíveis. Agora, na hora de dar o acabamento, que eu escolhi fazer um acabamento de linha, eu tomei liberdade criativa de fazer uma expressão linear que não fosse tão realista. Eu quis trazer algo mais pessoal, algo do jeito que eu acho que deveria ser. A minha interpretação daquilo ali, tá certo? Como era linha, eu trouxe traços conforme eu achava conveniente e fui fazendo ele, no caso, representando aqueles volumes, no caso, né? Volumes e contornos. Então vocês percebem que ao longo dessa minha jornada de intenção, eu tomei várias. Uma hora eu estava fazendo uma cópia, essa cópia ela tinha que ser realista na proporção, mas na hora de dar o acabamento eu tomei uma liberdade. Isso acontece o tempo inteiro. Você tem que saber o que você está fazendo, ou seja, tem que ter a intenção do que você quer fazer, para que você consiga se policiar e entender o que você está fazendo. Porque senão você não sabe nem o que você está fazendo, cara. Você só vai fazendo, né? E isso aí é perca de tempo, tá certo? Você tem que ter isso muito pensado antes de começar o desenho, tá certo? Então, galera, olha só. Essa aqui é a última mão que eu fiz. Olha só as linhas que eu representei. Aqui embaixo o esquema, né? Esse mesmo esquema eu trouxe para cá e acabei desenhando essa mão. Tá, galera? Usando o fundamento de observação. A última coisa que eu quero falar sobre isso, quando você vai observar, qual que é o segredo, galera? Eu vivo falando isso. Quando você quer observar, você não precisa entender o desenho. Você só precisa fazer o que você está vendo. Eu canso de falar isso aqui, tá? Mas a observação, desenho de observação, é um estudo para você desenhar o que você está vendo. Você não precisa entender o que está acontecendo atrás da minha mão. Se eu estou olhando a minha mão aqui, ó, eu não preciso saber o que está acontecendo atrás dela. Eu preciso entender o que está acontecendo apenas nessa imagem, desse jeito, nesse ângulo. Eu só vou ali, traço as linhas principais, calculo as proporções e coloco o desenho no papel. É simples. Não queiram complicar. Eu vejo muita gente complicando isso aí, cara. Porque às vezes você está lá querendo copiar e do nada você fala, vou criar agora. Não tem problema, mas se você está começando a desenhar, isso vai se tornar um problema. Porque você tem que separar isso aí. Entendeu? Não tem problema você querer criar. O problema é você toda vez estar copiando e no meio da conversa você fala, não consegui, vou criar. Queira copiar uma hora e queira criar outra hora. É o que nós vamos ver agora. Olha só, no dia que eu fiz esse estudo aqui, eu estava estudando mãos, né? Estão lembrados que eu estava estudando mãos? Igual vocês. E essa semana vocês estão estudando as mãos, ok? E você aí, que está aprendendo a desenhar, o seu objetivo é apenas aprender a fazer através da observação, tá? Usando os fundamentos de observação. Apenas isso. Agora, para você que está no nível onde você já tem uma bicicleta montada e você quer trocar as peças por peças profissionais, ok? Ou, quem sabe, você que está começando agora e daqui uns dias está praticando e entende que você está preparado para trocar uma peça da tua bicicleta por uma peça mais avançada, eu vou ensinar o outro passo do estudo de vocês, tá? Que é uma coisa que vocês também vão, com o tempo, tendo segurança na observação, sabendo e tendo habilidade para desenhar, porque isso aqui é só habilidade. Habilidade de olhar e fazer igual é uma habilidade. Vocês tendo essa habilidade de observação, aí vocês vão mudar o estudo de vocês. Vocês vão dar um passo a mais. Vocês vão pegar aquela peça básica que vocês têm na tua bicicleta e vão trocar ela por uma peça mais avançada. E é isso que nós vamos falar agora. Olha só. Vejam só. Olha como esse estudo é diferente. Percebam, acho que vocês já viram as diferenças, né? Como é que eu começo esse estudo aí? Para vocês entenderem, esse estudo aqui, eu estava com uma outra intenção. Qual que era a minha intenção? Minha intenção era entender a mão, entender, não só fazer o que eu estou vendo. Não queria mais fazer o que eu estava vendo. Eu queria aprender o que estava por trás da foto da mão. Eu queria ver a minha mão
tridimensional. Eu queria ver a minha mão como se fosse um raio-x da minha mão. Eu queria aprender a geometria dela, a geometria da mão, sabe? Como eu poderia colocar essa mão em qualquer posição? Como é que eu faço? Né? Esse momento você teve uma intenção. Qual que é a sua intenção? A sua intenção é usar o conhecimento da observação com o propósito de entender o que você está vendo para que você possa, numa terceira oportunidade, criar. Ou seja, você está usando a observação para entender com o objetivo de criar. Essa era a jornada que eu estava fazendo nesse momento, tá? E tudo começou como? Como começou essa jornada de estudo, né? Essa é uma jornada de estudo para quem está aí no nível intermediário e avançado de desenho, beleza? Quem está nesse nível, que já tem uma bicicleta, nem preciso falar, né? Tem uma bicicleta básica, formadinha, bonitinha, tá preparado para, já sabe andar, aí você vai trocar as peças, né? E esse formato de estudo, ele é totalmente diferente, tá? E olha só como é que ele começa aqui, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, não, né? Olha só, eu começo olhando. Olha que interessante, né? Eu fotografei minhas mãos, tá? Então fiz aqui uma foto, eu fiz outra, né? Eu comecei a fazer outra, fiz mais uma, e fui eu colocando as fotos em posições que eu tinha dificuldade até então. Olha só, posições diferentes daquelas que eu havia feito. Diferentes, tá? Isso é interessante. Elas não eram as mesmas, tá? Feito isso, eu comecei então... Quer ver? Acho que aqui, ó. Esse aqui... Agora é difícil saber quem é quem, né? Mas olha só, eu acho que esse cara aqui... Era dessa mão aqui, ó. Muito bem, olha só. É aí. Eu comecei a riscar por cima. O que eu fiz? Como assim riscar por cima? Eu imprimi essas... Se você está aí do outro lado, você não tem um computador aqui, você pode imprimir essas mãos. Pode ser várias numa folha só, não precisa ser uma mão por folha, tá? Imprima ela num tamanho que não fique muito pequeno e você vai fazer exatamente o que eu vou fazer agora. Você vai começar a transformar essa mão numa forma geométrica. Essa que é a sacada. Eu comecei a olhar essa mão e comecei a entender como eu poderia transformar essa mão numa forma geométrica mais simples possível. E daí eu comecei então a fazer isso aqui, ó. Vou fazer de novo nessa mão para vocês verem. Vou até apagar aquela lá para vocês verem que assim, existe uma coisa que a galera não saca, é que vou passar para vocês aí os programas. Inclusive, tem alguns que são muito fáceis de usar. É muito simples de usar. Eu já vou responder essa tua pergunta, tá, Mila? Me dá um segundinho. Mas olha só, o que eu estava dizendo. Existe uma coisa que as pessoas não... Assim, é difícil, às vezes, o que eu vou falar agora pode explodir a sua cabeça, porque é o seguinte. Às vezes você fala para alguém e a pessoa não entende aquilo. Eu vejo muito colega meu que também dá aula fazer o seguinte, eles criam uma receita, tipo um tutorial, porque parece que fica mais fácil de explicar para as pessoas que aquilo ali é uma receitinha básica. As pessoas elas gostam de receitas prontas para fazer as coisas, né? Mas a verdade é que quando você começa a partir para esse ponto aqui que nós vamos entrar agora, não existe uma receita básica, não existe uma fórmula mágica, não existe, cara. O que nós vamos fazer agora é uma coisa que eu ensino para a galera do curso de desenhista, do Zero Super Desenhista, tá? Que inclusive até uma fase que eles já vão entrar daqui a uns dias, que é essa fase aqui, se você está aí e faz o curso, fique sabendo que é por isso que você precisa saber copiar, porque agora você vai usar esses conceitos para entender o desenho, tá? Os conceitos de cópia, de observação para entender o desenho. E o que acontece? Não existe uma fórmula mágica, não existe um padrão, tá? Existem estudos parecidos, entendeu? E se você pegar ali, sei lá, 10 pessoas que fazem um estudo, talvez 8 tenham o mesmo pensamento para interpretar aquilo ali. Porque qual que é o objetivo? O objetivo é simplificar. Só que a forma que cada um vê é diferente do outro. Ninguém vê igual, ninguém começa igual, tá certo? A forma que eu vou fazer, se eu fizesse esse negócio aqui mais de uma vez, por isso que eu apaguei aquilo lá, porque eu não quero nem ver como é que eu fiz aquilo. Mas eu vou
raciocinar com vocês, junto aqui, eu e você, como seria esse estudo, entendeu? E para vocês entenderem que até eu faria diferente se fosse fazer de novo. Porque cada caso é um caso, cada estudo é um estudo. E você, com o tempo, esse tipo de aprendizado de desenho, se você for um cara que sabe se organizar, você vai começar a criar os seus padrões de fazer as coisas. Entenderam? E não ficar dependendo, às vezes, de um livro, de alguém que já fez, enfim, pegar o estudo pronto de alguém, né? Tipo, pega aí o Loomis, por exemplo, que estudou lá a cabeça. Entendeu? Então, assim, você mesmo aprende a criar os seus próprios estudos. Só que falar isso para muitas, para quem eu estou falando agora para vocês, pode simplesmente bugar a cabeça de vocês. Falar, meu Deus, então quer dizer que não existe uma rota, não existe uma receita? Não existe. Tá? Cada interpretação de cada pessoa é diferente da outra. Tá legal? No entanto, todo mundo quer o mesmo propósito, que é criar alguma coisa, é ter uma ideia. Só que a jornada de aprendizado que você vai fazer, ela pode seguir a ideia de alguém, o roteiro de alguém? Pode, é mais fácil. Mas não é uma receita pronta. Quando você começar a absorver aquilo ali, você vai entender que você vai começar a tomar o seu jeito de fazer. E se você for um cara esperto, eu vou dizer agora esperto, inteligente não, esperto, eu diria que você vai começar a ter aquelas sacadas de falar, opa, o meu jeito é melhor. E você vai começar a adotar o teu jeito quando você vê, você já nem está mais usando outras formas, você já tem a sua forma de estudar. E isso aqui, galera, é estudo de desenho. É diferente de você querer fazer um trabalho para finalizar. Quando você faz um desenho de observação, igual eu mostrei na página anterior, eu tinha uma intenção de olhar a minha mão, fazer ela o máximo realista possível e dar um acabamento de linhas. Bom, tá pronto, posso pegar e colocar num quadro. Inclusive, tá ali, ó. Olha lá, aquelas mãos que estão ali são essas mãos que eu fiz aqui, nessa aula. São as mesmas. Quando vai abrir as vagas? Puxa vida. Eu acho que vocês vão... Olhem seus e-mails. Eu não sei se eu mandei o e-mail para vocês. Eu ia mandar um e-mail falando desse assunto, tá? Então, se você está vendo essa live, olha o e-mail de vocês até meia-noite ou até amanhã cedo, não sei. Acho que nós tínhamos que configurar um e-mail para mandar e não sei se a gente fez. Mas dê uma olhada, tá? Confira o e-mail de vocês a respeito sobre as vagas para o curso, tá? Enfim, vejam o e-mail que lá está formatado certinho, tá? O que é para ser feito. Mas provavelmente está próximo de abrir, tá certo? Por que eu estou falando isso? É porque eu tenho a minha equipe, entendeu? Que nós estamos formulando várias coisas e agora, a partir de hoje ou amanhã, não me lembro, vão começar a sair novidades. Não só do Zero Super Desenhista, mas o nosso foco agora é o aplicativo lá do Eduz com as novas aulas do Aprenda a Desenhar. O meu foco está todo direcionado para isso aí, entendeu? No entanto, o que acontece? O e-mail que vocês vão receber hoje tem a ver com uma parada que eu estava conversando, porque não sou eu que decido sozinho, tem a minha equipe também que decide junto comigo as decisões. Eu só dou as ideias mirabolantes e deixo todo mundo doido. Só que daí eu tenho que estar conversando com eles e convencendo e mostrando por que eu quero e por que eu acredito nas minhas ideias. Tá certo? E esse e-mail tem a ver com isso. Tá? Eu tô numa discussão aí que vocês vão ver o e-mail e vocês vão entender. Não adianta falar mais. Mas o caso é esse. E o que acontece, galera? Respondido a pergunta do Zero ao Super Desenhista, tá? Voltando aqui a esse estudo, tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou fazer aqui agora com vocês. Olhando essa mão, olha só o que eu vejo. Se eu fosse transformar essa mão de uma forma simples, eu ia pensar nela em um quadrado, ia transformar essa palma da mão aqui num quadrado, porque é isso que eu vejo. Eu vejo um quadrado aqui. Eu vejo aqui um triângulo, bem aqui. E não é um triângulo, detalhe, pessoal. Existe uma parada aqui que agora é importante vocês sacar. Eu sempre falo que vocês têm que aprender a desenhar um quadrado, quadrado, um círculo, círculo, e vocês devem respeitar e saber fazer as medidas, as proporções. É para agora que isso é importante. Ou seja, meu quadrado ele tem que ser um quadrado. Ou no caso aqui vai ser um retângulozinho, né? Mas eu preciso respeitar essas
medidas. Ali aqui tá tá tipo numa perspectiva, parece, ó. Como se ele estivesse abrindo assim, né? Mas olha só, o triângulo que eu tinha feito antes tava estranho, ó. Agora eu vou fazer ele mais bonitinho. Mais certinho aqui, ó. Ok? Aonde mais? Eu vejo um triângulo aqui também, ó. Um triângulo aqui também, ó. Que é um triângulo igual esse. Né? Que não é um triângulo centralizado, pessoal. É um triângulo onde a tensão dele está do meio para frente, ó. Ele está mais aqui, ó. Ele é tipo um trapézio, eu diria, né? Não é um triângulo. O triângulo ele tem os três lados iguais, né? Tem outros tipos de triângulo que eu não me lembro agora o nome para falar para vocês, mas tem isósceles e tem outros lá que eu não me lembro, né? E eu não vou entrar nesse mérito aqui para não falar errado. Mas olha só, isso aqui é uma primeira observação. Essa mão está vista bem de cima, o que é importante. Essa mão ela está numa vista de topo, tá? Não comecei por acaso nesse modelo aqui. E daí, galera, olha só, eu continuo fazendo, ó. Eu começo, tô com uma borracha em vez de lápis. Eu começo a observar, ó, aqui parece isso aqui. Aí eu começo a ver as divisões, ó. A mesma coisa acontece aqui. Vocês estão vendo que eu estou desenhando de uma forma bem reto, né? Bem retinho. Não estou pensando nisso ainda como um cilindro, tá? Estou pensando nisso aqui como formas retas, tipo fosse um box, né? Olha só. E vocês vão fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, galera. Vão desenhar por cima da imagem de vocês, tá? Vão desenhar por cima da imagem de vocês. Exatamente igual eu estou fazendo aqui. Muito bem. Olha só que interessante, tá? E aqui o punho, o pulso, né? O pulso vai para lá. É como se eu estivesse vendo a minha mão assim bem reta, né? Só que, claro, os dedos estão um pouquinho dobrados ali. O bom é tirar uma foto com a mão bem aberta para fazer esse primeiro estudo aqui. Basicamente, eu faria isso, tá? Para entender as coisas. E essas coisas, elas têm medidas, tá, pessoal? Por que? Porque eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo isso aqui só para riscar por cima? Não. Eu estou fazendo isso aqui para entender as coisas. Eu vou começar a calcular as proporções agora. Porque eu vou começar a perceber. Falar, olha, essa medida aqui, ela parece ser igual a essa. Entendeu? Ou seja, quando eu for fazer minha mão aqui, quando eu for criar minha mão, depois, eu vou lembrar. Eu vou lembrar que essa palma e o dedinho são do mesmo tamanho. Olha aí, comecei a aprender as proporções, tá? Eu vou continuar lembrando, né? Eu vou, por exemplo, continuar vendo. Ah, tem um triângulo aqui em cima. Esse triângulo, se eu pegar e dividir ele, é como se eu estivesse dividindo a palma da mão em 3 partes. Ou seja, se eu dividir aqui em 3 partes e jogar um pouquinho para cima, eu tenho a parte de cima do meu triângulo. Então, eu vou simplesmente fazer aqui um quadrado, ó. Beleza? E detalhe, esse triângulo, ele se divide aonde? Ó, se eu dividir no meio, no meio e no meio, olha que interessante. Essa ponta do meu triângulo, ela se encontra metade, metade e na outra metade, parece. Ela se encontra bem aqui, ó. Então, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Olha que interessante, tá vendo? Se vocês estão vendo, galera, ou seja, eu estou aprendendo. Eu não estou só fazendo isso aqui porque é bonitinho. Não é poser, tá ligado? Não seja poser de desenhista, tá ligado? Eu estou estudando desenho. Para estudar desenho, eu estou simplificando um objeto que eu observo. Estou transformando ele no mais simples possível em formas geométricas para que depois eu possa medir essas formas e possa lembrar delas. Quando eu for criar a minha mão, eu vou saber. Olha só que legal. Eu vou saber as medidas. Entenderam? É muito legal isso aí. Mas enfim, continuando. Eu vou lembrar também que aqui tem um triângulo também. Aqui tem outro triângulo para baixo. Mesma coisa. Entenderam? Que esse dedo aqui, esse dedo, se ele fosse aberto aqui, ó. Olha só que interessante. Mesma coisa. O tamanho que está aqui é o tamanho do meu dedo, dividido em 2 partes. Então, o meu dedão está aqui, ó.
Olha que interessante, viram? Assim como o dedinho, essa parte aqui tem o tamanho do dedão, essa parte aqui tem o tamanho da minha palma. Viram que legal? Continuando, né, pessoal? Vamos continuar, né? Eu gosto de pensar nos meus dedos aqui, ó, dessa forma. Ou seja, eu gosto de pensar neles assim, ó. Eu não desenho... eu gosto de pensar como se tivesse um esqueleto no meu dedo. Aqui, ó. Vou até mudar de cor, para vocês entenderem o que eu quero dizer agora. Quando eu penso nos dedos, eu penso neles nos ossinhos que tem no meio do dedo. Ou seja, eu penso como se tivesse aqui no meio disso aqui, tivesse uns ossinhos. Meus ossinhos estão aqui, ó. Olha meus ossinhos. Ou seja, por que isso aqui é importante? Porque aqui marca o ossinho do meu dedo maior. Qual que é o tamanho desse meu dedo maior aqui? Aqui os dedos estão meio dobrados, parece. Não sei. Mas, se eu pegar aqui a minha caneta para medir, e medir ela... Opa, desculpa, caiu. O tamanho do meu dedo é o tamanho disso aqui, ó. O tamanho disso aqui é o tamanho do dedo aqui na ponta. Olha que interessante. Então, pego essa medida e jogo para lá. Ou seja, essa medida, eu cato ela e jogo para cá. Talvez até eu estou achando estranho, porque tecnicamente esse meu dedo aqui ele é maior do que esse, né? Olha aí, bem maior. E provavelmente essa diferença está dando porque os dedos estavam meio dobrados, estava em perspectiva. Então eu posso pegar aqui e fazer uma prova real. Mas não, dá isso mesmo. Interessante. Dá o tamanho da palma da mão. Que curioso. Mas tudo bem, vamos deixar isso passar por enquanto. Faço ali meus ossinhos, né? Onde estão os outros ossinhos, galera? Tem um ossinho aqui, tem outro ossinho aqui e tem outro ossinho bem aqui. Eu vou olhar aqui e vou simplesmente ver onde estão meus ossinhos. Tem um ossinho aqui. O outro, esse aqui é um ossinho? Não, não é um ossinho. Esse aqui é a parte do final do dedo. O ossinho dele está bem aqui no meio, ó. E o outro está aqui. Simplesmente. Como eu faço isso, galera? Eu estou dividindo, tá, pessoal? Estou dividindo as partes, ó. É como se eu soubesse exatamente qual que é a medida dele até aqui, a medida até aqui, a medida até aqui e por aí vai. Simplesmente estou dividindo as partes e colocando os ossinhos. Depois eu venho aqui e faço os dedos. Pego aqui o pincel verde de novo, ó, e continuo fazendo meus dedinhos aí, ó. Dedinho aqui, dedinho 2 e dedinho 3 e dedinho 4 aqui, ó. Olha aí, já tenho a minha mão. Viram só, galera? Estou desenhando a mão ali em cima. Não é difícil, né? No entanto, para vocês entenderem, esse tipo de estudar desenho é um estilo mais avançado de estudar desenho. Por que que é importante você saber observar? Você pode fazer isso aqui sem saber observar? Pode. Mas você vai apanhar muito. Porque vai sair tudo torto os seus desenhos. Você não vai nem ter noção de proporção. Por que você tem que aprender a medir proporção? Eu provei para vocês aqui agora. Acabei de mostrar. Entenderam? Ah, é um trapézio na palma. É, bem legal. Aí, tá vendo? Pessoas veem coisas diferentes, cara. Bacana, Emily. Ó, deixa eu responder a pergunta da Emily ali com relação a programas, tá? Com relação aos programas. É a Mila que perguntou, né? Desculpa. Ó, além do Photoshop, tá, Mila? Eu aconselho qualquer um de vocês a pegarem softwares que são mais focados numa coisa só. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existem programas que são feitos só para desenhar. Quais são eles? O que eu uso ainda, que eu parei de usar um pouco, mas eu comecei ele, eu achei maravilhoso, eu aprendi a mexer naquele programa, galera. Acho que eu não precisava saber nem mexer no Windows, tá ligado? Só instalei o programa, comecei a olhar ali os brushzinhos, os ícones, os negocinhos, falei, cara, meu, isso aqui é que nem o meu estojo, que nem isso aqui, cara, era igual isso aqui. Falei, muito fácil, comecei a pegar lá e comecei a usar, comecei a experimentar o negócio, cara. Igual eu faço quando eu pego, eu falo isso pra vocês direto também, na aula de acabamento falei isso, experimenta a técnica, não conheço aquarela, compra e usa, tenta ver o que você acha, usa, experimenta. Aprender técnica é esse o segredo, tá? E o que eu fiz? Eu fui lá e experimentei. O programa que eu usei é o Paint Tool SAI, tá? Paint Tool SAI, ele não é um programa gratuito, tá? Vocês vão ter que ou comprar ele, eu baixei o crack dele, que como é uma coisa para estudar, galera, não tem problema, tá certo? O Photoshop, por exemplo, ele é um programa que ele não é só para desenho, entendeu? Eu até fiz um curso que eu gravei esse tempo atrás, eu fiz Photoshop para desenhar. Por quê? Porque eu só peguei as ferramentas de desenho do Photoshop.
Porque se você for estudar o Photoshop, cara, ele é um programa que ele serve para animar, ele serve para editar, ele serve para fazer 3D, ele serve para criar material gráfico de design, ele serve para um monte de coisa. E não só desenhar, ele serve para um monte de coisa. Então, ele é um software robusto, ele é um software muito robusto, ele serve para vários segmentos. Ele não é específico para desenhar, tá legal? E se você está aí do outro lado e quer aprender a usar um software, escolha um software que seja mais simples que o Photoshop no início. Porque depois que você aprende a usar esses outros programas, como eu falei, o Paint2Sai, o outro que eu uso, tá até aqui instalado aqui, que eu tenho a licença dele e tudo, eu paguei baratíssimo, galera, você paga por ano, você paga acho, R$ 25, pagava, não sei se, faz um ano que eu paguei, não sei se vai estar de novo o mesmo valor, mas é o Sketchbook Pro, tá? O Photoshop que eu uso, eu pago R$ 50, galera, na licença, então, assim, não é caro se vocês pararem para analisar, tá certo? Ainda mais para a versão de estudante, tá certo? Se eu não me engano, essas versões que eu uso é a versão de estudante, tá? Então, assim, não é caro, tá certo? Lá na agência a gente tem as versões profissionais dele, que aí a licença é mais cara. Mas aqui em casa, na faculdade, eu uso licença escolar. Inclusive, vocês podem dividir com os amigos, né? Foi uma ideia, inclusive, do meu professor de fotografia, cara. Ele falou, gente, pega aí dois e compra uma licença e divide, porque uma licença de estudante pode ser instalada em duas máquinas diferentes. Sacaram? Então, assim, fica R$ 25 para cada um para usar o Photoshop. Um exemplo. E no caso meu ali do Sketchbook Pro, se eu não me engano, eu paguei R$ 25 ano passado. Então, galera, é muito barato, tá? Por ano, tá bom? E o que acontece, galera? Esse Sketchbook Pro, ele tanto tem ferramentas, ícones, muito parecidos com o Paint2Sai, como também tem muitos ícones parecidos com o Photoshop. Ou seja, quando você vai para o Photoshop, fica mais fácil de você entender as ferramentas, porque você já está familiarizado com as ferramentas. E como o Photoshop é um programa muito robusto, você acaba, como já tem uma certa familiaridade, se tornando mais fácil quando você descobre os lugares que as ferramentas estão. Você fala, que legal, ó. Você fala, nossa, que legal. Você começa a relacionar com os outros programas que você já usa, que são específicos para desenhar, e você começa sozinho a achar as ferramentas de desenho dentro do Photoshop, que é um programa muito grande, realmente. Tá bom? Acho que está respondido, né, Mila? Tá certo? Se tiver mais alguma pergunta, é Emily, né? Emily. Desculpa, tá bom? Mas vamos nessa. Olha só, pessoal. Continuando esta aula aí. Vocês entenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Putz, acho que não consegui ficar até a hora do desenho. Lucas, fica tranquilo, meu querido. Eu vi a tua pergunta lá que é sobre sombreamento. Se você tiver mais alguma pergunta, já escreve. Escreve agora que eu volto para dar uma olhada. Eu vou anotar essas perguntas que você está fazendo para te responder na hora que eu for falar do teu desenho. É aquele do Jesus lá, o teu desenho, né? Só confirma aí e fala para mim. E deixa a pergunta que eu vou responder a tua pergunta para ti. Fica tranquilo, meu querido. Depois tu assiste, tá? Mas vamos nessa. Olha só. Alguém sabe... Ele já fez a revisão dos desenhos? Ainda não. Não fiz a revisão, Augusto. Vai ficar por último, galera. Segura a onda. Mas vamos nessa, ó. Vocês entenderam, então, que para estudar desenho é diferente? Agora eu vou mostrar para vocês os vários estudos que eu fiz. Porque você não estuda a mão numa pose só. Você estuda a mão em várias situações. É por isso que eu tenho um monte de foto que eu mostrei para vocês aqui antes, em posições diferentes das que eu havia feito anterior, que eu estava observando. Dessa vez eu tentei entender a mão. Eu não estou mais olhando e fazendo o que eu estou vendo. Eu estou querendo entender a mão. É diferente. A tua mente é outra mente. Pensa diferente. Olha só. Então, galera, deixa eu só apagar isso aqui. Agora vocês vão ver os estudos que eu fiz. Então, um dos estudos... tá. Eu ia comparar, né? Olha só. Olha como é diferente, galera. Olha a forma como eu pensei aqui e olha a forma como eu fiz. Muito diferente. Nossa, bem diferente. Olha que coisa diferentaço, cara. Aqui eu fiz igual. Aqui também eu fiz igual, que é o esqueletinho que eu não desenhei. Ó, aqui eu desenhei o esqueletinho, ó. Mas aqui eu fiz as bolinhas aqui, ó. Onde tem os ossinhos. Eu fiz as bolinhas, diferente. A única diferença. E aqui eu não fiz um quadrado. Eu fiz um quadrado, eu fiz um negócio diferente de um triângulo. Não é um triângulo, ó. Acho que aqui ficou mais fácil do que aqui, ó. De entender. Olha que legal, tá vendo?
Então, para vocês verem como vocês vão melhorando, às vezes, a forma como você começa a ver as coisas. Essa maneira que eu risquei aqui agora, eu gostei mais do que da outra. A outra, eu acho que essa parte aqui em cima, ó, essa parte aqui em cima ficou mais complexa do que aqui. Aqui ficou mais simples, ó. A interpretação é a mesma mão, é a mesma coisa. Então, para vocês verem como existem formas diferentes de você interpretar uma mesma coisa, mesmo sendo você que está fazendo. Se você faz uma época e depois de um tempo estuda de novo, você talvez tenha uma mente mais, no meu caso aqui eu provei que foi mais, mais funcional, eu diria a palavra, né? Foi mais eficiente, né? Você vai melhorando os seus estudos ao longo do tempo. Feito isso, galera, olha só. Então fiz essa mão, fiz esse estudo. Aí o que mais? Eu tenho essa outra mão aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho o estudo dela. Ó, tenho sim, ó. Tenho o estudo dessa mão aqui também. Mesma coisa. Coloquei e risquei por cima. Só que nessa mão, vocês percebem que eu já comecei a torná-la tridimensional? Uma das grandes características desse estudo aqui é que eu já comecei a pensar nela como se fosse um raio-x. Comecei a pensar nela como se eu estivesse vendo a palma da mão. Ou seja, essas linhas aqui, ó, essas linhas aqui embaixo já estão representando um aspecto tridimensional da minha mão. É como se eu estivesse vendo um 3D. Assim como se eu estivesse vendo um box grosso aqui, ó. Então já estou começando a ver por transparência, né? O que mais, galera? Deixa eu ver se tem outros estudos aqui. Ó, tem isso aqui também, outro estudo, tá vendo? Então eu fiquei riscando. E é interessante o seguinte, uma vez que você cria aquele padrão, tipo eu criei esse padrão novo aqui, ó. Esse padrão aqui é meu novo padrão. Uma vez que você cria esse padrão, você começa a riscar ele em outras fotos. É por isso que eu faço foto em outras posições. Que uma vez que eu crio meu esqueleto, eu começo a tentar encontrar esse esqueleto nas outras fotos. Eu começo a colocar esse esqueleto. Será que esse esqueleto vai encaixar? Será que ele vai encaixar em qualquer pose de mão? Porque se ele não encaixar, tem algo errado. Eu começo a observar se esse esqueleto ele se adapta a qualquer formato de foto que eu tenho na minha mão. E eu começo então a testar. Então o que eu estava fazendo aqui era um teste. Vamos ver aqui. Olha só. Outra aqui também. Eu começo a torná-la tridimensional. Eu começo a ter um olhar tridimensional para esse objeto. Tá vendo? Eu começo a colocar ele em perspectiva. E eu desenho todo ele naquelas perspectivas, tá? Opa. Ó, fiz aqui também, né? Ó, como é que a mão se comporta numa perspectiva bem mais forçada, né? E vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Ó, um outro estudo aqui também, na mão em outra posição. Eu começo a aplicar aquele mesmo esqueleto que eu criei, aquele esqueleto, começo a aplicar ele na mão que eu tenho em várias situações diferentes, tá? E daí, galera, olha só. Opa, aqui tem um desenho da galera que eu coloquei sem querer aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem mais mãos aqui que eu estava observando. Ah, tá, tem essa daqui também. Ótimo, acho que essa aqui é a última, né? Feito isso, galera, o que eu fiz? Eu comecei a criar. Então, o que vocês vão ver daqui pra frente são criações. Com aquele esquema. Comecei ficou bem esquisito. Confesso que ficou bem troncho. Né? Eu comecei a fazer da minha cabeça. Já não estou mais olhando referência. Agora, só do que eu me lembrava, comecei então a desenhar da minha cabeça. Isso aqui saiu a primeira horrorosa. Tá legal? Fui fazendo outras. Ó, ficou até melhorzinho aqui, já com a mão numa posição diferente. Eu queria fazer a mão mexendo assim. Ok, já ficou até o mais interessante. Essa daqui ficou muito esquisita também, continua estranho. Tá estranho ainda. Aí vamos nessa, vamos melhorando. Ah tá, olha só, eu comecei a dar acabamento nela. Que interessante, ó. Comecei a dar o acabamento. Ah, detalhe, pessoal. Esse acabamento que eu fiz aqui de linha, eu não fiz olhando em lugar nenhum. Eu fiz do que eu lembrava. Por que que eu... Como é que eu lembro? Como é que eu lembro? Eu lembro porque antes de começar esse estudo aqui, o que que eu fiz? Eu estava observando as mãos e dando um acabamento de linhas nela, de delineado. E com aquilo que eu me lembro daquele exercício, que é esse aqui, ó, que é outra página, esse exercício aqui, o que eu me lembro daqui, eu estou aplicando nessas mãos. Vamos ver se ficaram legal. Vamos ver, tá mais ou menos aqui. Olha só, esse aqui, por exemplo, não sei, cadê o esqueleto dele? Ixi, nem sei se tem esqueleto. Ó, esse aqui eu já não guardei o esqueletinho dele. Tá, muito bem. Também
no caso, ficou até razoável. Olha essa daqui. Essa daqui já está bem mais legal, bem mais gestual, bem mais movimento na mão. Já fiz uma coisa bem diferentona. Entendeu? Usando o quê? Usando aquele esqueleto que eu criei, cara. Olha que legal. Nem me lembrava mais disso. Que bacana. Olha essa outra aqui, que massa. Olha essa daqui, que legal. Olha essa aqui, a posição. Cara, uma posição totalmente diferente. Também usando perspectiva, que aí você tem que ter um conhecimento de perspectiva para poder movimentar a palma da mão, colocar em várias situações esse quadrado da mão aqui, ó. Você parte dele. A partir daqui você coloca os dedos daí nos movimentos que você quer. Entendeu? Mas está aqui um outro. Deixa eu ver esse aqui. Olha, esse aqui é mais simplesinha. Olha, esse aqui é a mão fechada assim, legal. Só que vista no ângulo que eu não tinha desenhado ainda. Esse ângulo aqui, legal, ficou bacana. E essa outra aqui, olha só que legal essa aqui, ficou bem bacana também. E tudo desenhando o quê? De cabeça, galera. De cabeça os detalhes que eu lembrava das mãos. Então, por que é importante você fazer um desenho de observação? Para você aprender quais são os detalhes. Para quando você tiver uma situação real, você lembrar os detalhes. Você viu que mesmo eu não consegui lembrar tantos detalhes. Lembrei alguns, não foram tantos detalhes. Tá certo? Consegui lembrar. Os que vocês estão vendo aqui são os que eu lembrei de cabeça. Então, pessoal, vocês viram a jornada desse estudo? Esse aqui é uma jornada de um estudo avançado. Ou seja, você está pegando peças profissionais e colocando na tua bicicletinha básica. É isso que você está fazendo. Olha que bacana, né? Então, pessoal, acho que finalizei, tá?